Vamos agora falar de saúde e tecnologia. 7 hospitais públicos da capital paulista já contam com uma tecnologia que permite o monitoramento cerebral contínuo de recém-nascidos de risco. A iniciativa ajuda a identificar crises convulsivas que não têm sinais visíveis e que podem evitar sequelas neurológicas. A apresentadora da TMC, Mayara Bastianello, conversou com o neonatologista Gabriel Variani, criador da PBSF, que é uma sigla para um nominho em inglês, Protecting Brains and Saving Futures, ou Protegendo Cérebros e Salvando Futuros. Ela conversou com ele para entender melhor o projeto. Vamos ouvir? Em São Paulo, onde a pressão sobre maternidades e UTIs neonatais é permanente, uma tecnologia voltada ao monitoramento cerebral de recém-nascidos de risco começa a chamar a atenção não só pelo potencial de salvar vidas, mas também por reduzir custos, e sequelas, é claro. A capital já tem unidades municipais usando esse modelo, com resultados que apontam diagnóstico mais rápido, menos uso desnecessário de medicação e menos tempo de internação. Bom, eu vou conversar um pouquinho agora com o criador dessa tecnologia, o neonatologista Gabriel Variani, que é criador da Protecting Brains and Saving Futures. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente e por falar desse tema tão importante aqui com os nossos ouvintes da TMC. Antes de mais nada, muito é um prazer estar aqui com todo o grupo e com certeza ter a oportunidade de divulgar um pouquinho sobre esse importante tema e sobre um pouco do trabalho que a gente realiza aqui na PBSF. Bom, eu queria entender um pouquinho, então, quando a gente fala em monitoramento neurológico 24 horas para recém-nascidos de risco, do que a gente está exatamente falando e por que esse cuidado ainda não é rotina em todos os hospitais? Maravilha. Acho que a primeira coisa que a gente deveria lembrar é que, na verdade, no mundo, isso é uma questão global, no mundo, a gente tem mais de 10 milhões de recém-nascidos que vão nascer e vão ter um altíssimo risco de sequelas neurológicas por diferentes patologias, por diferentes diagnósticos, como bebês prematuros, bebês que têm falta de oxigenação ao nascimento, a gente chama isso de asfixia perinatal, bebês com malformações, infecções. Então existe um grande número de bebês no mundo, 10 milhões de recém-nascidos, que vão ter um altíssimo risco de sequelas. A gente está falando de paralisia cerebral, cegueira, surdez, deficiência cognitiva. E hoje um dos grandes desafios da neonatologia, essa subespecialidade médica que estuda recém-nascidos, é não somente reduzir a mortalidade, que obviamente é muito importante, mas também preservar a qualidade de vida. Então a gente conseguir ter mecanismos de fazer diagnóstico, se o bebê está sob risco de lesão neurológica, se ele tem algum insulto, e atuar. E nesse sentido, a neonatologia evoluiu muito, e nas últimas décadas, sistemas ou um conceito muito interessante que a gente chama de cuidado neurocrítico neonatal, que basicamente é um cuidado especializado para proteger o cérebro do bebê, vem sendo implementado. Isso vem crescendo, vem ganhando adoção e tendo cada vez mais robustez científica da sua empresa. Então esse é o grande desafio, a gente atuar não somente na redução da mortalidade, mas sim ter estratégias para que a gente consiga implementar isso que a gente chama de cuidado neurocrítico, um cuidado muito especializado na UTI neonatal para prevenção de sequelas. E nesse sentido, a gente tem a honra de trabalhar aí há cerca de 10 anos na Protegendo o Cérebro, Salvando Futuros, com modelos de saúde digital, onde a gente consegue usar, por exemplo, telemedicina, a gente consegue usar telemonitoramento para ter bebezinhos nas diferentes unidades, Por exemplo, a gente hoje tem uma parceria muito bacana aqui na Prefeitura de São Paulo, em 7 maternidades, mas também ao redor do Brasil, desde as diferentes regiões, onde se um bebezinho ele nasce de alto risco em uma maternidade, a gente consegue colocar sensores, eletrodos, outros tipos de sensores na cabeça do bebê, conectar com outros parâmetros fisiológicos, e a gente consegue fazer o streaming, ou seja, a gente consegue levar o dado daquele bebezinho na UTI para um sistema de nuvem, onde hoje a gente trabalha com uma centralização
central de monitoramento, onde a gente consegue visualizar esse bebê 24 horas por dia, com especialistas analisando aquelas informações. Isso é tão relevante porque tem algumas metodologias específicas e algumas curiosidades no período neonatal, como, por exemplo, uma questão muito relevante, que é a questão das crises convulsivas. Em nenhum momento da vida se convulsiona mais do que no período neonatal, a incidência é muito alta. Só que os bebezinhos, como as conexões cerebrais são muito imaturas, você sabia que 80, 90% das vezes que um bebezinho convulsiona, ele não pisca o olho, ele não mexe o dedo, ele não dá nenhum sinal clínico visível. E se eu não estiver fazendo esse monitoramento específico, eu não consigo diagnosticar, né? Isso o bebê continuar tendo crises, por vezes entrar no que a gente chama de estado de mal epilético, que pode durar literalmente horas, e isso aumentar de forma muito significativa o risco de uma lesão neurológica permanente. Então, todo esse trabalho de diagnóstico, de assistência, de educação, que pode ser empoderado por saúde digital, né, é o alvo de todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. E sim, né, preservar a qualidade de vida é um dos grandes desafios. Bom, doutor, na prática, qual que é a diferença entre você identificar cedo alguma questão neurológica, logo que ela acontece, uma própria convulsão, e descobrir depois, né, quando o bebê já apresentou aí sinais mais graves? Perfeito. A gente utiliza uma expressão muito importante na neonatologia, que a gente chama que tempo é cérebro, né? No seguinte sentido, né, o neurônio, quando ele está sendo agredido, a célula, né, cerebral, quando ela está sendo agredida, se o neurônio ele morre, se ele é destruído, a gente tem, né, muita dificuldade, né, de conseguir ter algum tipo de regeneração, né? Isso, quando a gente fala que a gente tem uma lesão neurológica, ela pode ser permanente. E quando a gente, dentro das 6 primeiras horas de vida, ele olha como é curta essa janela, ou eu não faço ele, nunca mais. Isso daqui é muito importante, eu tenho uma curtíssima janela. Então, quando eu tenho uma agressão neurológica, eu tenho que fazer um diagnóstico muito rápido e eu tenho que iniciar as medidas terapêuticas tão rápido quanto. Porque se eu demorar, mais neurônios morrem, maior o risco de sequelas e talvez eu perca a chance de literalmente mudar a história de vida daquela criança, daquela família, talvez para o resto de suas vidas. Então, quanto antes a gente faz esse diagnóstico, antes eu faço esse tratamento, mais eficaz, né, é a minha intervenção. Então, por isso, de novo, a gente é muito entusiasta em relação a esse tópico e muito entusiasta em utilizar a saúde digital. De novo, desde telemedicina, monitoramento, a gente hoje vive na era da inteligência artificial, que tem um potencial muito grande de melhorar cada vez mais todos esses processos. Então, realmente, a gente fica muito, muito entusiasmado de utilizar o que a gente chama do melhor da tecnologia pelo melhor dos propósitos, que na nossa concepção é prevenção de sequelas neurológicas em bebês de alto risco. É uma tecnologia de hospital particular, de primeira linha, implantada, né, em maternidades aqui da cidade de São Paulo, maternidades públicas, como você falou, né, 7 maternidades públicas. E aí eu te pergunto, que resultados vocês têm observado, se já dá para a gente falar em resultados, na verdade, nessas maternidades onde a tecnologia já está implantada? Eu acho que essa é a grande beleza, né? Eu sempre falo que a tecnologia ela não vem para aumentar a distância entre centros com menos ou mais recursos, entre o setor público e privado. A tecnologia é justamente utilizada para unir, para reduzir essa distância, para conseguir levar atenção especializada a todos que precisam, com maior equidade. Esse trabalho, por exemplo, que a gente realiza, hoje no país, são mais de 50 maternidades entre setor público e privado. A gente teve uma publicação recente num jornal de grande impacto, chamado The Lancet Regional Health Americas, enfim, é um jornal científico de grande impacto, com mais um relato de mais de 11 mil crianças monitoradas, né, mostrando como tudo isso foi implantado, a redução da variabilidade clínica, né, então os programas de educação, onde de todos os bebês monitorizados, né, mais de 18% tiveram crises, a grande maioria, por exemplo, tiveram crises somente identificadas por causa do monitoramento, aquela questão das crises subclínicas. Além disso, ainda tem um outro aspecto muito importante, que é o bebezinho doente na UTI, ele faz movimentos atípicos, né, que ao olho humano parece que são crises convulsivas,
é criada um anticonvulsivante. Para vocês terem ideia, né, um anticonvulsivante de primeira escolha no período natal é um medicamento que a gente chama de fenobarbital, o nome comercial que muitas pessoas conhecem, por exemplo, o Gardenal. Né? Só que o que acontece? Você tem que dar a medicação se o bebê está convulsionando, mas muitas vezes o bebê parece que está tendo crise, mas na verdade não está. Né? E olha que interessante, nesse estudo de 11.300 crianças, a principal indicação de monitoramento são os bebês com suspeita de crise, que o time acha, olha, esse bebê parece estar convulsionando pelos movimentos. Então o que acontece? Em 2.650 crianças que foram monitorizadas por causa dessas suspeitas, somente 18% tinham crise de verdade, ou seja, em 82% dessas crianças eu deixei de dar a medicação de forma desnecessária e uma medicação que é potencialmente lesiva. Não é legal, né, dar esse anticonvulsivante se o bebê não precisa, isso pode ter impacto adverso. Então tem esse tipo de impacto. Aqui no município de São Paulo, essa parceria muito bacana que a gente tem com a prefeitura, desde maio de 2023, em 7 maternidades, são mais de 2.000 crianças monitorizadas, com resultados muito interessantes. Em estudos que a gente vem realizando nos diferentes centros, uma coisa muito bacana que a gente vem encontrando também é a redução do tempo de internação, né, nesses bebês críticos, propriamente dito. E quando a gente fala em redução do tempo de internação numa UTI neonatal, isso também tem relação com a economia da saúde, né? E todo esse conceito é absolutamente importante. Os resultados, a gente fica muito feliz, né, de conseguir ter isso desde publicações, desde as parcerias, setor público e privado, porque realmente a questão de crianças de alto risco, literalmente, né, é uma questão de todos, no Brasil e no mundo inteiro. Muito bom, eu quero muito agradecer ao Dr. Gabriel Variani, neonatologista, criador da Protecting Brains and Saving Futures. Basicamente é protegendo cérebros e salvando futuros, uma tecnologia implantada em 7 maternidades públicas aqui da cidade de São Paulo, em UTIs neonatais, justamente para reduzir os riscos neurológicos de recém-nascidos, de risco, né, que já estão em risco, na verdade, e que têm já resultados ótimos, como mostrados ali, como relatados pelo próprio Dr. Gabriel. Então, quero muito te agradecer mais uma vez aqui pela presença na TMC e por tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. E parabéns pelo trabalho. A gente agradece muito a oportunidade, parabeniza a TMC, né? E seguimos em frente. Muito obrigado.